É melhor se todo mundo concordar. Que a gente tem aula até 10 horas. Aumentou um poucozinho o quórum. Aí no final da aula vocês vão pensando se é melhor na segunda ou na terça, além da aula de quarta. Aí quarta-feira a gente fecha o ano, passa a régua, aí vocês ficam liberadas para curtir o final de ano. Não pode nem curtir o final de ano, né? Direito, né? Mas Pode nem curtir o final de ano. Ai, meu Deus. Também a galera não colabora, né? se bem que é assim, eu não sei aí. Mas, tipo, aqui tá meio que não existe mais Covid. Não, no país todo tá assim, né? Ah, tipo, aqui em Sapé, onde eu moro, não tinha quase nenhum caso. Tinha bem pouco. Aí, depois das eleições, começou a aparecer. É, Aqui na rua, não, a rua perto aqui da minha casa, tem umas 4 casas seguidas do povo tudo com Covid. Só Deus sabe como esse povo pegou. Tudo de uma vez. poxa, eu ia ficar. Eu não ia sair de casa se fosse você, viu? Eu saio, mas eu saio pelo outro lado da rua. Mas você sai de máscara? Eu saio, eu saio. Foram as eleições também, né? O povo começou a sair. Mas aqui também tá assim. Aqui Porque também tá assim, assim. tipo, eu sinceramente tô normal. Tipo, eu vou pra igreja, vou pra academia, eu saio, tal. Com cuidado, óbvio, mas saio. Eu não faço isso, não. Eu só vou pra coisa básica e eu acho que eu tô saindo até demais. Vou ficar mais tempo em casa. Agora esse governo não ajuda com a vacina, né? Mas a vacina já tá pra sair. Já saiu, né? Não, já tá pra vir pra cá. O Reino Unido já começou a vacinar. Tá para vir para cá, se depender do Ministério da Saúde, em março. Olha para aí. Mais Aí 3 teve em meses. março, faz campanha em abril, começa a distribuir em maio Não, e em junho. em março vai começar a vacina. Mas nunca se sabe, né? Porque a questão tão solta, por isso que teve reunião com os governadores, a questão tão solta, que Mas não não se foi sabe. feito plano nenhum, porque tem que ter seringa, que diz que está faltando seringa, tem que ter o lugar para armazenamento, dependendo da vacina, que a gente não tem. Então tem tudo isso. Aí falam, não, porque a Anvisa tem 60 dias. Ó, pai, que maluco. Ali, velho. O pessoal morrendo, sabe? Eles não, vamos esperar, sabe? É algo necessário, algo que nós precisamos e eles só ignoram, só atacam pro lado. Você pega o Trump e... O Biden, Não, é Boris Johnson, né? Da Inglaterra, o da primeiro-ministro. Inglaterra, pera, esqueci. Acho que é Boris Johnson. Você pega esses dois, velho. Os caras são da mesma linhagem do daquele ser que está na presidência, né, de Bolsonaro. Mesma linhagem, extrema-direita, nacional, não nacionalista não, que Bolsonaro não é nacionalista coisa nenhuma. Extrema-direita e religiosa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Os caras não contaram conversa. Saiu a vacina, meu irmão. Bora logo agilizar esse processo. Bom dia. Aqui não, aqui fica nessa de... Ah, onde já se viu o nego fazer política porque a vacina é chinesa? Mas foi a perspectiva que ele sempre teve desde o início de negação, né? A xenofobia escondida tá aí, né?
dele dizer que é uma gripe, que etc. Aí ele vai de contra o discurso de Trump, né? Qualquer gripezinha e tal. Mas, aí você vê que ele fala, vão morrer poucas pessoas, já está quase vai chegar nos 180 mil, né? De mortos. E para ele, não está nem ainda, tá... Bom dia, ainda está com essa demora com a vacina, né? Aí, lógico que o João Dória está fazendo o papel dele de fazer a campanha política dele, né? Para 2022, tomara que nenhum nem outro se elejam. Mas ele está fazendo a política dele. Mas se saísse, velho, eu pegava um aviãozinho básico, ia lá em São Paulo, se desse, ia me vacinar lá mesmo. A gente tá ficar esperando nada. Professor, eu, sinceramente, tipo, particularmente, não tô com, tipo, muita vontade de tomar essa vacina, não. Você que sabe, cada um sabe de sua vida, né? Quando o bicho pegar, vocês vão ver. Oxe, eu tomo todas. Se tiver de todas as nacionalidades, eu vou tomar todas. Aí não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum. É doido? Ficar sem vacinar nada. Eu quero sair tranquilo. Agora, por que você não tá... Bora conversar mais um pouquinho. Por que você não tá desconfiada com essa vacina, Camila? Peraí, repete, por favor. Por que você... Não, lógico, Patrícia. Cadê ela? Ela é pior, não tá. Ela é só se a vacina matasse todo mundo, né? Por que você está desconfiada com essa vacina, com essas vacinas? Né? Com essas. São várias. Eu não cheguei a pesquisar a fundo, mas eu vi um neurocirurgião falando a respeito dessa vacina. E ele falou que ela tem o risco dela, se eu não estou enganada, é de 5%, diferente da própria doença, que é de 0,3 e alguma coisinha. E ele comparou com a vacina da poliomielite, que também é de 0,30 e pouco a chance, no caso, o risco dela, né? Então, tipo, eu não fui muito a fundo ainda, não procurei saber, mas assim, por O enquanto, risco, pra mim, deixar quieto. o risco de 5%, que risco de 5% que ele está falando? Meu Deus? Ali é a proteção de 95%, não é o risco de Aí, desenvolver a doença. no A caso, proteção de você esse. não ter uma resposta, eu acho que você não tem a resposta do sistema imunológico robusta contra a doença, é de 5%, não é 5% a possibilidade, a probabilidade de você desenvolver o estado grave da doença. Mas ele está fazendo um discurso totalmente errado aí para o médico. Não, no Porque a caso, grande questão, não, a questão não é essa da taxa de mortalidade. A questão é a taxa de transmissão. pronto, no Ninguém caso, nunca falou que a taxa de mortalidade é grande. E não são 0, pouco por cento. a É um transmissão é pouco. pouco, é Depende. rápida. A grande Pronto, questão é rapidinho, você transmite para muitas pessoas, essas muitas pessoas também transmitem para muitas pessoas, aí fica naquele progressão geométrica, aí você tem um colapso do sistema de saúde, você tem um colapso do sistema de saúde, vai morrer um monte de gente, não só disso, mas como de outras doenças, né? Então o perigo é esse, o perigo não é que a porcentagem é pequena. Lógico que a porcentagem é pequena, mas se você tem a porcentagem pequena e a transmissão alta, o que é que acontece também? Por exemplo, 1%.
1%, né? Vamos supor que seja a média tenha sido de 1%. 1% de 200 é quanto? 0,2. 1% de 2.000 são quantos? Hein? 2, né? Pronto. Tá certa a minha matemática? Se tiver errada, vocês falam. Vocês lidam com mais matemática do que eu. Exato. Outra coisa. Rapidinho, Robert. Sai. 1% de 20 mil já são 20. Aí 1% de 200 mil são pouco. 1% de 2 milhões, tanto. 1% de 2 bilhões é tanto. Pela essa transmissão rápida, lógico, qual é a lógica que eu estou querendo que você veja? Que uma porcentagem pequena depende também do número de casos absolutos. Não é verdade? Se a transmissão é alta, você vai ter uma transmissão mais alta. Então, a partir do momento que vai se transmitindo para uma quantidade maior de gente, esse 1% que era no começo 0,2, ele vai passar no final, por causa dessa transmissão, para 2 milhões de pessoas, ou 200 mil pessoas. Você está entendendo, Camila? Mesmo com a transmissão baixa, quando você tem essa relação entre a porcentagem de mortes com a porcentagem de pessoas infectadas, ela vai aumentando. Mesmo com essa taxa de mortalidade que é relativamente baixa. Por exemplo, o ebola é, sei lá, 60%, 70%, 80% de mortalidade, mas não tem a transmissão tão fácil. Então, ele vai pegar, acho que o pior surto que ocorreu lá na África matou 11 mil africanos. Porra, é um número muito grande, etc, etc, mas por essa baixa taxa de transmissão, que a transmissão tem que se dar mais por um contato mais direto com o paciente, não se espalha mais facilmente. Diga, Robert. Robert, quer falar? Sim, professor. Diga. No caso, esses 5% não são as chances de tipo, a pessoa pegar a doença. São as chances da vacina trazer resultados, no caso, contrários, que eu esqueci o nome da palavra, e o risco de morte, tipo, de chance de morte da própria vacina matar. Não, 5% não é isso, a taxa de... Eu esqueci o nome, efeitos colaterais, né? Era essa palavra aí que eu tava tentando lembrar, esqueci. Mas não houve nenhum efeito colateral mais grave. A questão toda é essa. Os que tiveram efeitos colaterais foram efeitos colaterais leves. Então, sem sentido. Né? A gente vai ver daqui pra frente. Aí você que decide. Agora eu vou tomar todas. Recomendo que você tome aqui, que vocês tomem o que quiser. Pelo simples motivo. O motivo mais forte para você tomar a vacina, que assegura sempre um motivo, é do interesse de toda a classe capitalista, de todo o mundo, de qualquer país do mundo, qualquer região do mundo, que saia logo essa vacina, que volte ao nível de normalidade. Consenso que deve-se produzir essa vacina o mais rápido possível. Se fossem outros termos, aí você poderia falar, poxa, está tendo um desenvolvimento num tempo muito curto, tal, aí tá, beleza, não. Mas eles precisam disso, dessa volta à normalidade, né? Porque eles, como você sabe, eles precisam de mercado consumidor, de trabalho para explorar, trabalho assalariado e mercado consumidor. Então, esse processo desse ano houve uma paralisação,
por alguns meses da produção e do consumo. Então, ele não há capacidade, né, de que isso perdura por muito tempo. E isso seria o argumento mais convincente para a favor da vacina. Os caras querem que volte à vida normal para poder ganhar dinheiro. E com o mínimo de segurança possível, porque imagine você produzir uma vacina sem segurança, ou com índice de imunização baixo, que não funciona, que causa efeito colateral muito grave, etc. Você vai vacinar bilhões, toda a população da Terra é para se vacinar. Imagine aí você ter efeitos colaterais muito graves. Você vai matar o quê? Mais do que a própria doença matou, você vai criar uma crise econômica tão grande quanto a doença. Simples. Você vai criar uma crise tão grande, não maior do que você com a própria doença. Então, a razão econômica, eu acho que é a razão mais convincente para ela. A razão econômica é mais convincente. Se fosse outros tempos, aí a gente poderia discutir, não, temos que discutir isso, etc. Mas nesse processo assim do colapso que foi para o sistema capitalista, da depressão, do número de desempregados, da paralisação da produção, da circulação, do jeito que foi isso, os caras correram atrás para fazer isso. Não porque... Aí que está, Camilo, não porque essa doença... morrendo pessoas nessa doença. Não, porque morrem pessoas, milhares de pessoas de várias outras doenças e as vacinas demoram, tratamentos contra determinadas doenças demoram, a indústria farmacêutica não se interessa por elas, etc. E agora se interessou por causa da questão econômica, lógico. Mas da questão econômica. Se você for lembrar a negação de Bolsonaro, se você for negar se vocês forem lembrar aquilo que Roberto Justus falou, né, que só ia morrer velho, que ia morrer só uns 7 mil pessoas, etc., que aquele cara da hamburgueria também falou, não pode parar, etc., etc., sem ver. Porque não era nenhum tipo de benevolência, o que eles ficaram melhores, isso pode acontecer, pode, mas é a pura necessidade econômica deles. Não, 1 ano já está difícil para eles, imagine 2 anos. O capitalismo não aguenta, não. A gente perdeu. Foi uma conversa boa com o Camilo, mas vamos ver se até lá Camilo tomar essa vacina ou não. Vamos lá. A gente vai falar sobre espaço urbano, né? Aí vocês virem, alguns de vocês devem viver no espaço rural, né? Em alguma propriedade da família, da agricultura familiar, etc, etc. Mas, como a gente sabe, o espaço urbano é o espaço onde, principalmente agora, né? Agora que eu digo com o desenvolvimento da revolução do Estado do capitalismo, né? Essa relação vai se inverter, né? O espaço urbano vai ser o espaço de maior importância na sociedade, né? Porque o espaço urbano, com a modernidade capitalista, ele torna-se o centro do desenvolvimento do capitalismo, o centro do desenvolvimento do capitalismo e o centro da vida no capitalismo, né? Não só o centro, né? Então, o centro da vida no capitalismo. Mas sempre foi assim, historicamente, tal. Sempre houve essas grandes cidades, com essas complexidades, com shopping centers, com bancos, com academias, etc, outra coisa, tal. Sempre não, lógico que não, né? Nem sempre existiu. E mesmo existindo cidades importantes, né? A maioria das pessoas não, do ponto de vista percentual, elas ainda, boa parte das pessoas, dos habitantes, né? Eles residiam no espaço rural.
Então, historicamente, qual é a origem das cidades, da urbanização? A gente vai ler aqui os trechos, tá, para ficar mais claro para vocês. O termo urbano é derivado do latim urbe, que significa cidade, constituindo oposição ao termo rural. A urbanização, portanto, nasce com a sedentarização do homem, quando ele se fixa em determinado território e passa a se dedicar também à agricultura. Portanto, assim como o urbano se opõe ao rural, podemos dizer que a ideia de cidade se opõe ao campo. Nas sociedades que passaram a viver também da agricultura, o que chamamos de áreas urbanas reuniam uma parcela bem pequena da população. Nas sociedades industriais, muitos séculos depois, essa relação se inverte, com a esmagadora maioria da população migrando e se concentrando cada vez mais nas regiões urbanas, trazendo com esse desenvolvimento uma série de consequências para a vida cotidiana dos seres humanos. A arquiteta e historiadora Raquel Ronick apresenta um paralelo entre a construção das cidades e o aparecimento da escrita entre os homens. Segundo ela, a escrita e a cidade são fenômenos que ocorrem quase que simultaneamente, como a necessidade de organização do trabalho coletivo a partir da geração de determinado excedente proporcionado pela agricultura. Aí, trecho dessa obra de Raquel, ela fala que o excedente é, ao mesmo tempo, a possibilidade da existência da cidade, na medida que seus moradores são consumidores e não produtores agrícolas, e seu resultado na medida que é a partir da cidade que a produção agrícola é impulsionada. Ali são concebidas e administradas grandes obras de drenagem e irrigação, que incrementam a produtividade da terra. Ali se produzem as novas tecnologias do trabalho e da guerra. Enfim, é na cidade, através da escrita, que se registra a acumulação de riquezas, de conhecimentos, entre outras coisas. Ficou alguma coisa, vocês perceberam alguma relação do que a gente já falou, mesmo falando de gênero, que a gente falou anteriormente? O que eles estão apontando aqui é que o processo de urbanização, ele se desenvolve, tem sua origem histórica no momento em que a humanidade se torna sedentária. Ela deixa de ser nômade para se tornar sedentária. Quando a gente discutiu La Safiotti, a gente não falou isso um pouco? Que ela fala sobre o desenvolvimento do gênero, etc. Que ela fala de distinção de gênero, patriarcado, gênero como não tinha uma hierarquização, não necessariamente uma hierarquização. Que a gente falou, a sedentarização possibilita o quê? O surgimento das classes sociais, o domínio da natureza, e desse domínio da natureza, ou como consequência desse excedente, né, a apropriação do que é produzido por um grupo abre a possibilidade de se apropriar um grupo dessa riqueza produzida e que não é consumida. Então, dessa riqueza produzida que não é consumida pela sociedade, é posta para a venda, né? Para a troca. Não é como o capitalismo, né? A produção não era voltada para a troca, mas a venda excedente põe a troca, como ela está falando aqui, Ronick, a troca, em realidade, é realizada no espaço não rural, e é realizada no espaço, na cidade, né? No espaço urbano, e essa produção, essa comercialização começa a impulsionar, né, o desenvolvimento da própria cidade, porque nesse processo de troca, para se trocar necessariamente tem pessoas que vendem e que compram, né? Nessa relação necessária entre pessoas que vendem e que compram, vai ter um desenvolvimento da própria sociedade, um aumento da população. Algumas pessoas vão se fixar na própria cidade e vão trabalhar como comerciantes, como feirantes, etc. Vão trabalhar nesse outro espaço, que não é o espaço do campo. Eles não vão ser os produtores, mas eles vão passar a vender esse produto. E a relação que ela fala com o aparecimento da escrita é interessante. Eu nunca tinha pensado nesses termos, mas o que ela fala é interessante, né? Porque ela fala que, repetindo, a arquiteta apresenta um paralelo entre o costume da cidade, o aparecimento da escrita entre os homens. A escrita e a cidade são fenômenos que ocorrem quase que simultaneamente, como a necessidade de organização do trabalho coletivo
a partir da geração de determinado excedente proporcionado pela agricultura. Que é a diferença da escrita para linguagem oral, gente, é porque a escrita ela não está. A linguagem oral, mais ou menos, ela vai se perder naquele momento, naquele aqui e agora, né? Como a gente está falando aqui. Eu estou expondo uma aula, vocês estão ouvindo de forma oral, né? Lógico que vai ficar gravada essa aula. Mas, supondo que não ficasse gravada essa aula, o que é que iria acontecer? Né? A aula, ela ficaria gravada por vocês, na memória de vocês, na minha memória. Vocês poderiam tentar reproduzir, como ocorreu já isso em diversos momentos da história, que determinados alunos reproduziam alguns cursos de alguns professores, que eles não escreviam, mas você poderiam, por exemplo, né, fazer isso. Mas, ou poderia acontecer o quê? A experiência desse aqui agora poderia morrer aqui, por exemplo. Vamos supor, estou dando a aula, acontece alguma coisa, uma bomba explode, pô, matou todo mundo, que essa aula desapareceu para a história, né? Porque não tem nenhum tipo de registro escrito, nem audiovisual, nem nada, e as pessoas que participaram foram mortas por causa dessa bomba, né? E a escrita possibilita o quê? A escrita possibilita uma sedimentação do conhecimento que supera esse aqui e agora. Tal como, por exemplo, a gravação, né? Desenvolvimento tecnológico que possibilitou isso de se gravar a aula, mas a escrita possibilita essa sedimentação da construção do conhecimento. Em que sentido? Por exemplo, um livro, quando você escreve determinada obra, quando você escreve qualquer coisa, independentemente de quem escreveu, independentemente do momento histórico que ele escreveu, aquilo vai existir para além dele. Quando você escreve uma receita de alguma comida, de algum doce, é possível que você crie alguma receita, é possível que essa receita você vai morrer com certeza, que essa receita seja utilizada depois de 5 séculos depois de sua morte. Então o cara está falando que a escrita possibilita esse processo. E a escrita possibilitando esse processo de organização de algo escrito, do aparecimento de uma estrutura, que ela vai apontar mais à frente, de uma estrutura político-administrativa, então era necessário que houvesse essa escrita, porque a escrita melhor organiza, né, o que se deve ser feito, você põe regras, né, em corpos de determinada lei, como a lei romana, né, e de outros povos, você pode escrever aquilo, e aquilo passa a ser um documento que organiza a vida em determinado local. E nesse sentido, a autora em questão está nos apontando para essa relação entre a cidade, né, que a cidade passa a ter uma importância, porque ela passa a ser o espaço das trocas comerciais, né, se vai variar de cada período histórico, mas ela se torna importante. Ela se torna o centro do que ela chama de poder urbano, mas o poder urbano que vai organizar todas as relações cotidianas nas cidades através dessa escrita, né, desse processo, dessa possibilidade de construir determinados conjuntos não vou dizer de leis, mas conjuntos de normas, né, normas para uma vida em sociedade, uma vida nesse espaço urbano. Não é verdade? Então, a gente viu agora que esse processo de gênese histórica, como essa autora fala sobre essa relação de sedimentarização da humanidade e surgimento das cidades, mas essa relação entre cidade e campo, ou melhor, esse desenvolvimento da questão urbana das cidades, ao longo do tempo,
e passou por profundas transformações. Se você tinha na Grécia Antiga o desenvolvimento das cidades, das polis, né? O grandioso desenvolvimento das cidades, que ela era subdividida em Acrópole e Ágora, né? Acrópole é o espaço religioso e Ágora é o espaço da política, né? Que é a cidade, o espaço da política em si, que havia o exercício da cidadania grega. Aí a gente vai voltar a relembrar que a gente falou que a cidadania grega era circunscrita a um grupo bem pequeno de proprietários de terra, né, que poderiam ter direito a usufruir do que eles falavam espaço urbano, né, desse espaço público, né, decisão pública. Na Roma Antiga, idem, né, na Roma Antiga você também tinha esse processo da cidade, da própria cidade, enquanto um espaço de realização e possibilidade de uma discussão democrática ampla. Em que sentido? A cidade era o espaço em que era o local em que se efetivava, se objetivava a democracia grega e também as decisões políticas na Roma Antiga, né? Porque tem uma parte que essa autora fala que não necessariamente as pessoas que participavam ou que poderiam participar da decisão política na Roma Antiga moravam realmente nas cidades, mas elas se deslocavam do seu espaço de residencial, que poderia ser no próprio espaço rural, ia para a cidade, porque a cidade tinha aquela função, né? Uma função tanto de troca da centralidade do poder administrativo, do poder do Estado, como da própria do próprio centralização do poder político administrativo. Então a cidade tinha essa importância em relação ao campo. Mas por que talvez porque, né, o campo ainda era mais, tinha uma população maior, também tinha uma importância dentro da lógica dessas civilizações mais antigas, tão grande, ou um grau de importância tão grande quanto uma cidade. Grau de importância tão grande, não, grau de importância maior do que a cidade. Pode falar que as próprias limitações do desenvolvimento técnico, né? Como a gente falou, né? Naquelas cidades, como já falei, naquelas cidades, eu acho que já falei com vocês, não acho que foi para a turma do 4º ano, nessas cidades o processo do aumento da produtividade e o aumento de riquezas, ele se dava basicamente pela conquista de novos espaços, né, geográficos, né? Você não tinha, como a gente tem hoje em dia no capitalismo, a possibilidade de você ter um aumento de produtividade via desenvolvimento tecnológico, né? Então, você pode ter o mesmo espaço geográfico, a mesma número de hectares, ou a mesma fábrica, etc. Ou até diminuir, dependendo do caso, você pode até diminuir o espaço e você aumentar a produtividade. Lá não, você tinha que aumentar esse espaço, produzindo aí aumento da produtividade de riquezas, de riqueza produzida é basicamente oriunda da própria agricultura, ou dos seus derivados, né, da agropecuária, ou da produção de leite, ou da produção de gado, da produção de ovelha, etc., produção de tecidos, mas era muito vinculada a essa questão da produção de riqueza, que hoje se chama do setor primário, né? Porque a indústria era muito pouco desenvolvida, né? A indústria era bem rudimentar, né? Se é que poderíamos falar de indústria naquele período histórico, né? Então, por isso você tinha uma importância muito grande do espaço rural, que o espaço rural era o espaço que se produzia a quase totalidade dos bens que eram consumidos na cidade. Não existia fábrica naquele período, né? Como a gente conhece hoje, né? Aí, nesse processo de desenvolvimento histórico, né, fazendo a reconstrução histórica, a gente chega até o período medieval, né? Aí vocês sabem, quando a Roma Antiga é invadida pelos bárbaros, com o Império Romano do Ocidente cai, né? Há uma destruição das cidades, né? Um processo
cada vez maior de haver um êxodo urbano, naquele período do êxodo urbano, né? Então, para as pessoas se protegerem das invasões bárbaras, ela passava a morar no espaço rural. Aí tem toda aquela lógica da estrutura social, dos suzeranos, do vassalo, desses vassalos com servos, né? Isso no espaço rural. No espaço urbano era basicamente quase que inexistente no período no auge da Idade Média. Existia, mas eram espaços pequenos, muito distantes de uma cidade para outra, né? Porque justamente houve esse processo de destruição das grandes cidades, né? Muito distante de uma cidade para outra, e geralmente eles ficavam perto de determinados feudos, né? No sentido de que você produzia algum tipo de excedente econômico, e esse excedente econômico era comercializado ali naquelas cidades que estavam perto de feudos, né? Vender, trocar, mas nada que lembrasse a pujança das grandes cidades romanas, nada que lembrasse. Mas ainda naquele desenvolvimento que a gente estuda, né, no que se chama Alta e Baixa Idade Média, um desenvolvimento histórico, né, quando as rotas comerciais se intensificam na Europa em relação à África e à Ásia, as especiarias são compradas lá na Índia, na China, para cá, tal. Aí começa o processo de já na Idade Moderna, que é o século XV, já é no período moderno, com as navegações, né, que já são produtos desse renascimento do comércio. Aí sim a cidade passa a voltar a ter uma importância tão grande quanto o campo. E essa cidade, vocês lembram isso nas aulas de história, né? Essa cidade era conhecida como Burgos, né? Que era a cidade fortificada, e com esse desenvolvimento, esse enriquecimento dos comerciantes, que ficaram muito ricos. Aí temos a origem da expressão burguesia, né? Dos detentores do meio de produção. Nesse momento, aí, voltando à autora, é que há uma transformação substancial na própria relação do homem com o espaço, né? Com a terra. Que relação é essa? A relação de que a terra passa a ser a mercadoria, passa a obedecer à lógica da compra e venda, né? Que ela fala aqui no períodos iniciais da Idade Média, aquelas cidades minúsculas que a gente falou lá, né? Eu acabei de falar que existiam próximos a grandes feudos, né? Que o feudo, justamente, essa proximidade do feudo era basicamente para a proteção da própria cidade, né? Ela tinha uma relação, segundo ela, uma relação mais comunal, né? Não tinha essa relação de compra e venda, né? De especulação imobiliária que a gente vai ver mais adiante. Então, a partir desse desenvolvimento do capitalismo comercial, como ficou conhecido, a terra passa a ter essa lógica, né? De venda e compra, de ter valor de uso e valor de troca, ou seja, torna-se uma mercadoria como qualquer outra. A Revolução Industrial, esse processo se desenvolve cada vez mais intensamente, porque as próprias fábricas eram construídas no espaço urbano, né? As próprias fábricas eram construídas no espaço urbano, várias cidades se desenvolveram ao redor dessas fábricas, e nesse processo, diferentemente das outras civilizações, mesmo com a importância que as cidades tiveram na Grécia, em Roma, ou em algumas cidades africanas, há realmente uma mudança qualitativa dessa relação entre espaço urbano e espaço rural, que a mudança qualitativa não necessariamente
mas toda a riqueza social é produzida pela agricultura, agropecuária, pelo espaço rural. Então, a indústria agora ela produz basicamente toda a riqueza social produzida, né? E há um processo que a gente chama de subjugação, desculpe, do campo pela cidade. Então, a cidade passa a determinar aquilo que o campo vai produzir. Você lembra que em civilizações passadas não existia essa lógica, né? O que era vendido era o que os agricultores, as pessoas que trabalhavam no campo, produziam e que aquilo ficava como um excedente. Nesse processo, não. A própria estrutura do espaço rural, ela passa a estar subordinada, agora saiu, subordinada à nova lógica de desenvolvimento econômico e social, que é a lógica do capitalismo. Então, por exemplo, o que se vai se plantar necessariamente, como vai se plantar, o que vai se criar e necessariamente como vai se criar, ela vai ter essa nova lógica de ter uma saída para o mercado consumidor. Então, você vai ter uma produção mais intensiva, você vai ter um desenvolvimento maior da técnica, você vai tentar aumentar a sua produtividade para justamente você vender tudo que é produzido pelo campo na cidade. E o desenvolvimento da cidade também é esse, que nas cidades você tem basicamente um processo de densidade populacional maior do que no campo, porque, teoricamente, né, no campo, você não tem essa densidade populacional, né, você não tem essas pessoas vivendo de uma forma mais próxima do outro, porque você precisa de um determinado espaço maior, né, para plantar, para criar o que você quiser criar, do que a cidade em que não existe na cidade, né? Na cidade, o espaço é eminentemente urbano, das fábricas, ou seja, a densidade populacional é maior, o número de trabalhadores que a indústria exige é maior, e também o espaço urbano passa a ser o espaço em que aquelas mercadorias, aquela imensa produção de mercadorias vão ser vendidas, né? Por quê? Justamente porque a densidade populacional das cidades é maior. Então, você tem toda essa proximidade das fábricas com cidades, da necessidade basicamente econômica também. Então, você tem todo esse processo de desenvolvimento das cidades que você não tinha nos períodos históricos passados, né? Então, você pega a região metropolitana de Tóquio, a região metropolitana de Nova York, São Paulo, Pequim, Nova Delhi, outras cidades, a densidade populacional, a população dessa chamada que a geografia chama de megalópolis, né? A população dessas cidades Tóquio, eu acho que é quase 40 milhões de pessoas que vivem num espaço minúsculo, né? Fora as outras cidades. Então, há um desenvolvimento muito grande. Então, o processo do capitalismo inverte essa lógica, né? A cidade passa a ter importância como produtora de riquezas. Se lá atrás era o espaço rural, que era eminentemente o único espaço que produzia riqueza, no capitalismo, não. A cidade vai passar a produzir riqueza, riqueza mais valorizada que o trabalho do campo. Os economistas, que o desenvolvimento das cidades, das indústrias, né, passam a produzir o que os economistas chamam de um valor agregado, né, de uma produção de riqueza maior do que o setor primário. Então, esse setor secundário, o setor da indústria, o setor da transformação, ela passa a produzir determinado quanto de riqueza bem maior do ponto de vista das relações de troca, do ponto de vista das relações monetárias, maior do que as indústrias, ou a agropecuária, ou a produção econômica do espaço rural, né? Ou seja, por exemplo, o iPhone tem um valor de venda que provavelmente um valor de não sei quantos quilos de soja, né? Porque o iPhone tem um valor agregado maior do que se planta, né?
Então, a cidade suplanta o campo nesse sentido, né? Que a cidade também pode produzir riqueza. Lógico, você vai falar, professor, mas sem o campo, sem a produção de alimento, não tem cidade. Lógico que não tem cidade, né? Mas ela se torna subordinada à própria lógica da cidade, à própria lógica do capital. Mas a cidade, como consequência dessa relação entre essa emergência das classes sociais, né, da burguesia do proletariado que ocorre na cidade, né, a cidade vai se desenvolver de uma forma hierárquica, assimétrica, né? Em alguns países, principalmente aqui no Brasil, de uma forma sem nenhum tipo de planejamento urbano. Então, o espaço vai ser, segundo a autora, um espaço de segregação socioespacial. Por que segregação socioespacial? Obviamente, se alguém foi... Aí, com a cidade, em cidades pequenas, existe, mas pelo próprio tamanho das cidades, não é tão gritante quanto nas cidades maiores, né? Mas, não sei se todos vocês conhecem João Pessoa, ou Campina Grande, eu não sei. Mas aqui, por exemplo, em Salvador, essa segregação socioespacial é muito, muito grande, né? No Brasil como todo é muito grande. Né? Porque você tem um dos melhores bairros aqui de Salvador, talvez o bairro com metro quadrado mais valorizado de Salvador, ou um dos mais. O Horto Florestal, né? Que é perto de casa, relativamente perto de casa, o Horto Florestal, que é imóvel necessariamente deve estar na cara do R$ 1 milhão, você não encontra nenhum tipo de imóvel abaixo do milhão, né? Mas ele começa lá em cima, e você vai andando, aí ele vai descendo em direção a uma avenida chamada Vasco da Gama, né? Vasco da Gama tem o Extra Supermercado. Só que você desce já, ainda é Horto Florestal, né? Só que ao você atravessar 2 pistas, você já está em uma comunidade, que eu acho que é o Engenho Velho da Federação, de Vasco da Gama, né? Então você só atravessa 2 pistas para ver, né? É isso a segregação socioespacial. Por que a segregação socioespacial? Porque a sociedade burguesa é a sociedade dividida entre classes sociais distintas. Então, você tem o bairro chamados bairros nobres, os bairros de classe média, vocês têm bairros de classe mais pobres. É interessante porque os bairros da classe mais pobres, eles são distantes daquilo que se conhece como centro da cidade, né? O centro onde há o movimento da cidade, onde há o processo de turismo maior, onde as pessoas querem conhecer, onde estão os grandes bancos, os grandes centros financeiros, os grandes shopping centers, né? Onde tem uma maior oportunidade, a oferta de lazer, de bares, de restaurantes, onde você tem praças, ou aqui em cidades litorâneas, uma proximidade maior da praia, etc. Então, você tem esses bairros melhores que são construídos, desenvolvidos perto do que se chama como centro, né, das cidades. E você tem os bairros mais periféricos, que eles geralmente estão mais distantes, né? Onde a classe trabalhadora tem que fazer esse percurso de sair de seu bairro mais distante para ir trabalhar nos centros ou nesses bairros melhores, né? Então, a segregação socioespacial é isso. Espera aí, só mais... É porque a gente conversou muito. Rapidinho, só chegar a 9,5, beleza? Só chegar a 9,5. Então, essa segregação espaço-temporal, que se vocês têm aula agora, calma, que eu vou liberar vocês. A expressão evidente dessa segregação que a gente chama de favela, né? Essa falta de planejamento, essa segregação, ela se expressa no desenvolvimento, na origem das favelas. As favelas geralmente não tem nenhum tipo de... Desculpa. Não tem nenhum tipo de... Ou tem vários problemas de saneamento básico, vários problemas de falta de lazer, ou
praticamente não existe área de lazer, você não existe área não é um ponto turístico, né? Não se trata de um ponto turístico, as pessoas não têm interesse de visitar essas aulas, essas áreas, e, consequentemente, você tem um tipo de investimento do Estado que é menor que o investimento nessas outras áreas. Você percebe como o próprio capitalismo, ele estimula esse processo de segregação socioespacial. É como não, é o processo de segregação tal como existe entre esses grupos sociais, grupos de trabalhadores e proletariado. Tem um lugar, tem uns bairros, tem as áreas que são frequentadas por um determinado grupo de pessoas mais bem-sucedidas e vai ter as áreas que são ocupadas por esse grupo de pessoas menos favorecidas. E geralmente, a transição disso, a movimentação entre esses grupos, esses habitantes desses grupos sociais, quando há, é bem problemática e bem preconceituosa. Por exemplo, agora para finalizar mesmo, não sei se vocês se lembram daqueles arrastões das praias do Rio de Janeiro, da Zona Sul. Tem depoimentos, depoimentos antigos, acho que da década de 80 ou da década de 90, de pessoas, de cara falando sobre o que é que você acha sobre os arrastões, o que é que vocês acham sobre a presença dessa população que vem das comunidades mais carentes do Rio de Janeiro para essas pragas nacionais. As pessoas falavam, não, porque geralmente trazem confusão, sujeira, etc, etc. Então, é nesse sentido, né? Há quase uma barreira mesmo, um apartheid, como ocorreu na África do Sul, entre duas cidades, ou entre três cidades, né? Uma cidade da classe dominante, uma classe média, e uma realmente das comunidades. Esse processo, né, que é um reflexo da própria lógica de produção e das relações capitalistas. Então, gente, valeu. A segunda-feira eu vou marcar uma aula extra, a gente está atrasado aqui para falar sobre religião, etc. Fica melhor para vocês de manhã ou pela tarde, ou eu mando e-mail para vocês perguntando. De manhã nós temos um horário vago. Das 10 às 11 não temos aula. Das 10 às 11? Mas é só das 10 às 11? É. Uma Então, aula. e pela tarde, como é que fica? Que eu acho que eu vou ter que dar umas 2 aulas. 1h30, no mínimo, de aula, porque eu vou fechar 2 aulas sobre religião. Mas aí a gente vê, eu vou passar e-mail para vocês, aí se não der, a gente pega essa aula vaga de vocês das 10 e das 11. Certo. Viu? Mas aí vocês me respondem. Valeu, tchau, gente. Bom final de semana, boa quarta. E vamos nessa. Tchau, galera. Falou, professor. Valeu.